estão quebrados. Olha o que aconteceu com a Venezuela. Desde que o Hugo Chávez assumiu... Então, a Venezuela, fazer uma linha do tempo, eles estavam muito bem. Maior reserva do mundo de petróleo. Maior reserva do petróleo. É um petróleo diferente. Dizem que é mais caro refinar, dá problema e tal. Mas, bom, é a maior reserva de petróleo do mundo, cara. Não dá. E eles estavam bem. Estavam. E qual foi o erro deles? Vamos lá. O que a Venezuela fez? Quando o Hugo Chávez assumiu, primeiro que ele começou a brigar com os empresários. Tá? Eu vou te dar um número bizarro, difícil de acreditar. As pessoas têm que pesquisar em casa para acreditar em mim, porque eu sempre falo nesse número. Mais de 90% das empresas da Venezuela fecharam depois que o Hugo Chávez assumiu, de lá para cá. 90%. Como é que um país sobrevive sem produzir? E por quê? Não sobrevive. Por quê? O que ele fez primeiro? Ele pegou o preço do petróleo, já que o petróleo é nosso, aquele mesmo papo aqui no Brasil, ao invés do preço acompanhar as tarifas internacionais, ele botou muito mais barato, subsidiou. Para a população, show de bola. Imagina que eu viro o presidente agora do Brasil, a Petrobras tem petróleo, e fala assim, cara, a gasolina vai custar gasolina do Charlão. Vai estar no posto, vai ter a gasolina normal, aditivada, gasolina do Charlão. 99 centavos. Tá. Custa 99 centavos. O que a população vai achar? Isso é demais. Não, Charlão. Só que a Petrobras vai ganhar menos dinheiro. Tem um custo de investimento que a Petrobras tem que ter. Tem que furar. Nem todo furo dá petróleo. A plataforma quebra. Tem que pagar os funcionários. Tem fundo de pensão. Então, você tem um gasto. O meu ganho aqui diminuiu. Certo. Né? A PDVSA, que é a empresa deles, ruiu. Produz menos petróleo do que antes. Proporcionalmente. E aí, nessa área, eles já se ferraram muito. Tiveram que vender petróleo antecipado para a China mais barato. Então, a PDVSA, o ouro deles, que seria o petróleo, não rende. Porque eles não aproveitaram. Eles não pegaram esse boom de crescimento do mundo. O Hugo Chávez aproveitou lá atrás, quando o barril bateu primeiro os $100, na primeira vez, ganhou muito dinheiro, distribuiu o dinheiro para a população sem criar fonte de riqueza. Porque o grande problema, eu não estou discutindo, tá, que você tem que dar o dinheiro para as pessoas. Essa é uma discussão, eu acho muito louco quando alguém fala, tá vendo, o cara não quer que o pobre ganhe dinheiro. Cara, isso é leviano. As pessoas têm que ganhar dinheiro. Só que você não pode dar o dinheiro uma vez só e acabar com a fonte de renda. Então, quando você deixa o petróleo baratinho, quando você explode as empresas, você causou um buraco no futuro. Você matou o futuro das pessoas. Então, dar dinheiro primeiro, agora, e quebrar uma empresa, você mata o futuro. Então, todo mundo estava feliz lá atrás com o Hugo Chávez. Agora, essa geração e os filhos dessa geração estão na pobreza. A Venezuela tem uma pobreza extrema. Eu vi um dado que em alguns anos a população perdeu em média 11 quilos por causa da pobreza. Eles passam fome na Venezuela. É uma situação muito pior do que a nossa. E por que as empresas fecharam? Perseguição. Tabelamento, não queremos os Yankees aqui. Lembra do Chávez? Ele fazia esses discursos. Eu lembro que uma vez eu vi um discurso dele, né, lendo, que tinha um shopping sendo construído, e ele falou, olha, o que é melhor aqui? Funcionar um shopping ou funcionar um hospital, uma escola, aqueles discursos dele. E acabou que não teve nem o shopping nem a escola. Fica aquilo perdido. E um shopping não é um templo do capitalismo. O shopping são o quê? 100, 200 lojas, com tantos funcionários, com estacionamento, com lanchonete, gera riqueza. Você abre o teu negócio, você começa como vendedor, valoriza o imóvel. Cara, a economia, ela é assim. Eu aceito discutir melhoras no capitalismo ou algum novo formato daqui para frente de evolução, e não uma destruição que deixa um vácuo. E não uma destruição que acontece que aconteceu na Venezuela. Não uma destruição que acontece que aconteceu na Argentina. Esse é que eu acho que é o grande problema dessa ala jovem. Não, temos que destruir tudo, o mundo é assim, o exemplo é a Coreia do Norte, o exemplo é a China. Ignorando que os caras têm campo de concentração, tem uma porrada de coisa que, cara, a gente acha aqui no Ocidente um absurdo. Né? Um absurdo, uma coisa inaceitável. Então, tem que melhorar algumas coisas? Pô, pelo amor de Deus, óbvio que tem, óbvio que tem. Não dá para discutir. Por exemplo, eu discordo totalmente do Ciro Gomes nas ideias econômicas. Mas ele foi um dos poucos caras que ficou todo o discurso lá que ele fazia. Tem tantos milhões de pessoas passando fome, precisamos resolver o problema das pessoas, precisamos... Então, a gente precisa falar mais sobre isso, mas sem destruir o que já construiu. Em 1800, 85% das pessoas no mundo viviam abaixo da linha da pobreza, com menos de $2 por dia atualizado.
Hoje esse número é menos de 10%. Então, saímos de 85% das pessoas na pobreza para menos de 10%. É ruim ter 10%? É péssimo. Como é que a gente melhora isso? É menos de 10%, tá? Mas tô botando 10%. Como é que a gente melhora isso? Destruindo tudo e voltando para 85%, usando modelos onde o avô, o pai e o filho são presidentes, são ditadores, e você fala que não é uma dinastia, não dá. É a história que eu falei do leite condensado. Comer 10 latas por dia não engorda, é a minha teoria e pronto. Não dá, entendeu? Então, eu não acho péssimo o que essa nova geração está fazendo na economia. Só que são teorias que a gente já viu que não funcionam. Entendeu? É você ficar testando o que não dá certo, entendeu? Embelezando e... Não estou nem discutindo o que discutem por aí, que tem gente que recebe dinheiro para falar que ditadura não é ditadura. Estou falando o básico, olha... Ditadura é ditadura. Como é que a gente, no modelinho aqui, com liberdade, consegue prosperar? E